amiga, a Silvia Merlo, do Centro Espírita Viana de Carvalho. Boa noite. Que a paz e o amor do Cristo esteja entre nós. Graças a Deus aqui podemos estar, não é? Essa chuva abençoada, graças a Deus. E para mais uma conversa sobre o Evangelho do Cristo, né? E a doutrina espírita. Então, que sejamos abençoados. Na minha época de procurar emprego, isso há muitos anos atrás, era assim. Você ficava sabendo de algum lugar que precisava ali de alguém para trabalhar. Você se dirigia até lá e você já conversava, olho no olho com a pessoa que ali estava, dono da empresa, o gerente, não era assim? E aí já tinha uma pequena entrevista e éramos ou não contratados. Depois, é lógico, as coisas foram mudando com a evolução. Chegou a época dos currículos, as pessoas entregavam os currículos, né? E aí era feita uma seleção toda, e para aquele cargo via-se se aquela pessoa serviria para aquele lugar. E era então chamada. Depois as coisas continuaram mudando muito mais. E hoje eu digo, né, mas já de um bom tempo para cá, já não basta só isso. As grandes empresas, principalmente, né, aqueles trabalhos específicos, aquelas vagas específicas, já chamam as pessoas, fazem entrevista, depois entre os selecionados, tem todo ali 2, 3 dias, uma semana, de testes, de conversas, de entrevistas com psicólogas, com assistentes sociais, as dinâmicas, né, em grupo, para saber a personalidade, a maneira, o jeito daquela pessoa, para ver se ela se encaixa ou não naquele trabalho. E em uma grande empresa, estava se precisando de determinados funcionários para determinadas áreas. Então, começaram-se a semana de entrevistas e um dia, ao chegarem novamente para uma dinâmica, os candidatos perceberam que ao adentrarem uma sala, as cadeiras estavam dispostas todas ao redor da parede. Sentaram-se e ali ficaram. Entra então uma pessoa responsável pelo RH, e essa pessoa então, calada, ela foi e entregou um balão, essas bexigas de aniversário, para cada uma das pessoas que ali estavam sentadas. Depois, ela pegou um palito de dente muito afiado e também foi e entregou um palito de dente para cada pessoa, cada candidato que ali estava. Até então, todo mundo aguardando o que seria para ser feito. Uma bexiga, um balão em uma mão e um palito de dente muito afiado na outra mão. Aí esse senhor disse o seguinte: eu vou contar até 3. E ao chegar ao 3, eu quero que cada um cuide do seu balão. Por favor, fiquem todos em pé aqui no meio da sala. E aí foi feito. Todos se levantaram com a sua bexiga, com o seu palito, mas aí já começou um leve movimento, um olhando para o outro observando o outro. E quando ele disse assim: 1, 2, 3. Foi todo mundo, um espetando o balão do outro correndo atrás do outro. Resumindo a história, em 30 segundos, não existia mais um balão cheio, todos estourados pelo chão.
E aí, as pessoas ainda diziam, nossa, eu consegui estourar 5. Nossa, eu 3. Ah, eu não consegui. Eu não consegui, mas olha, também fiquei sem. E aquela agitação, aquele burburinho todo. E aí, então, esse senhor, calmamente, lhes disse, hoje, para essa dinâmica, todos estão reprovados. Porque todos me ouviram, todos me escutaram, mas ninguém me ouviu. Eu disse, eu contarei até 3. E ao chegar no 3, cada um cuide do seu balão. Eu não disse para ninguém furar o balão do seu amigo, do seu companheiro do lado. Aí todos perceberam que realmente escutaram, mas não ouviram. E diante desse fato, que é real, nós podemos refletir e meditar bastante. E para isso nós vamos aqui no Livro dos Espíritos. Livro dos Espíritos. Na pergunta 625, Kardec perguntou assim aos espíritos: qual é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? E a resposta dos espíritos é a mais curta de todas as perguntas que foram feitas no Livro dos Espíritos. Tem edições que está escrito Jesus. Nessa minha está escrito: vede Jesus. Veja Jesus. Olhe Jesus. Então é muito clara a pergunta e mais clara ainda a resposta. E se nós perguntamos e queríamos saber qual o modelo e o guia que poderia, mais perfeito, que poderíamos seguir sobre essa terra, e é Jesus, nós precisamos então refletir e meditar. Se Jesus é modelo, indo no dicionário, vamos ver o que é modelo. Modelo quer dizer assim: o que serve de exemplo para se imitar, para se copiar. Então, se Jesus é o meu modelo, que eu tenho que imitar e copiar, eu tenho que saber de que maneira Jesus agia entre nós, não é verdade? O que ele dizia, o que ele falava, como ele se comportava diante das situações. E para isso, eu preciso ler o seu evangelho. Eu preciso estudar o seu evangelho. Por quê? Porque eu quero copiar a Jesus. Eu quero ser igual a Jesus. Jesus é o modelo ideal e o mais perfeito que eu tenho que seguir. Então, se é para se copiar e ser igual, eu tenho que ir lá saber. Em determinadas situações, como Jesus agiu? Em determinadas situações, o que Jesus disse? Quando eu estou passando por alguma dificuldade, algum problema, eu vou lá e procuro, porque por todas as dificuldades que nós possamos passar, Jesus também passou. E aí, então, eu tenho o meu modelo para que eu possa seguir. Mas Jesus também é o guia. O que é um guia? Quando nós vamos fazer uma viagem para um lugar que seja meio perigoso, que nós não conhecemos, qual que é a primeira atitude de um turista quando ele vai conhecer, vamos supor, uma mata? Tá, vai lá para uma mata, vai lá para o Amazonas, vai para algum lugar e quer conhecer. Para ele conhecer, ir e voltar em segurança, a primeira coisa que ele faz é contratar um guia, uma pessoa que conheça o lugar.
Uma pessoa que queira conhecer o deserto. Deserto, você chegou ali, é areia para todo lado, você não tem ponto de referência. Então, a pessoa que vai até lá, qual a primeira coisa a fazer? Procurar um guia, para que ele possa passear, andar, conhecer, chegar com toda a segurança. E Jesus é o nosso guia. Então, vamos no dicionário também, para sabermos exatamente o que quer dizer a palavra guia. No dicionário diz assim: guia. Servir de guia para encaminhar, para dirigir, para aconselhar, para levar, para ser o caminho para alguma parte ou algum lugar. Então, Jesus, sendo nosso guia, ele irá nos aconselhar, nos guiar, nos levar em segurança para o lugar aonde queremos ir. Sabemos que Jesus vivia em perfeita comunhão com o Pai. E ele mesmo disse, né? Ninguém vai ao Pai senão por mim. E se eu quero que Jesus seja o meu guia, eu tenho que saber qual o caminho que ele trilhou para a sua evolução total e completamente reta. Jesus está, como ele dizia, em comunhão direta com o Pai. E eu quero um dia, todos nós queremos um dia, também termos a elevação de Jesus, chegarmos ao ponto que Jesus chegou, porque hoje, 2000 e tantos anos depois, ele já está muito mais além do que quando ele estava entre nós. Mas, para isso, o que eu tenho que fazer? Saber qual foi a trilha que ele seguiu. Porque se eu quero que Jesus seja o meu guia, eu tenho que ter as mínimas condições para poder segui-lo, para poder acompanhá-lo. Porque o guia vai na frente e nós o seguimos, não é assim? Então, se nesta vida agora eu resolvi, eu decidi, graças à misericórdia divina, estar nesta vida convivendo e vivendo com o Evangelho do Cristo nas nossas mãos, dentro desta bendita doutrina espírita, que nos esclarece, que nos ensina, que nos consola, vamos estudar, vamos aproveitar. Nós temos o nosso modelo e o nosso guia. Então, para mim ter as mínimas condições para acompanhar a Jesus, eu tenho duas coisas principais que eu tenho que fazer. A primeira, tenho que ler, estudar, refletir, meditar, entender os seus ensinamentos, para conhecê-lo, para saber como ele fez, como ele agia. Segundo, entender, compreender corretamente os seus ensinamentos, para cumpri-los também corretamente. Porque se eu não aprender a fazer isso, eu vou ser como aqueles candidatos lá ao emprego. A pessoa falou, ele escutou, mas não ouviu. A hora que era para fazer, fez aquilo que quis, aquilo que deu na cabeça, aquilo que imaginou que era para ser feito. E não é assim. Nós temos que seguir corretamente os ensinos de Jesus. Diante de uma situação de extremo estresse que Jesus passou. Nós passamos. Como ele agiu? Diante de um irmão, de uma irmã que errou tremendamente. Como ele se comportou? Como eu tenho que me comportar? Diante da dor maior, a dor suprema, que foi a hora da sua morte na cruz, quais foram as últimas palavras do Cristo para aquela turba que ali estava, olhando a grande maioria, e a grande maioria tinha concordado com aquilo? Pai, perdoa,
Eles não sabem o que fazem. E muitas vezes nós temos dificuldades em perdoar, em desculpar, em esquecer alguma coisa tão pequena que alguém no nosso dia a dia nos faz. Na nossa família, no nosso trabalho, na rua, na casa espírita. Nós já nos melindramos. Então, vamos estudar. Vamos refletir, vamos meditar e aprender com Jesus a maneira correta de se comportar, de agir. E aí, então, se temos que estudar o Evangelho, nós escolhemos aqui um trechinho, o capítulo 17, Sede perfeitos. Jesus disse assim: mas eu vos digo, amai os vossos inimigos, fazei bem ao que vos tem ódio e orai pelos que vos perseguem e caluniam, para serdes filhos de vosso Pai que está nos céus, o qual faz nascer o seu sol sobre bons e maus, e vir chuva sobre justos e injustos. Porque se vós não amais senão os que vos amam, que recompensas haveis de ter? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se vós saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis nisso de especial? Não fazem também assim os gentios? Sede vós logo perfeitos, como também vosso Pai Celestial é perfeito. Está em Mateus 5, de 44 a 48. Quantas vezes nós já não lemos esse trecho? Quantas vezes nós já não ouvimos um companheiro, uma companheira nossa, falando, explicando a respeito desse trecho? Então, eu já sei, eu tenho que amar os meus inimigos, desculpar quem me calunia, orar por quem me faz o mal, não é assim? E aí, ficamos na superfície, mas para compreendermos e adentrarmos como devemos saber o que Jesus exatamente quis dizer, vamos estudar esse pequeno trechinho? Então, vamos começar aqui. Jesus disse: amai os vossos inimigos. Primeira coisa que eu tenho que pensar, eu tenho inimigo? Eu tenho, será? Não precisa ser aquele inimigo mortal, não. Eu tenho alguém que não gosta de mim de maneira nenhuma, e se eu estiver andando por uma rua, se for possível, ele atravessa a rua do outro lado. Alguém que há muito tempo não procura minha companhia, não quer conversar comigo. Se eu tiver alguém, quem é? E eu descobrindo quem é esse, é aquele outro, vamos refletir, vamos meditar. Por que essa pessoa está assim comigo? Por que está tão magoada comigo? Por que de maneira nenhuma quer falar comigo? Por que me evita? Quando isso começou? É com perguntas que chegamos à resposta. E aí eu começo então a perguntar. Acho que foi há uns 5, 6 anos, aconteceu um fato assim, e foi a verdade. De lá para cá, essa pessoa mudou muito comigo. Era meu amigo, mas deixou de ser. Eu, identificando a pessoa e a situação, eu tenho como identificar, então, se eu tenho responsabilidade sobre isso, e se eu tiver, se eu provoquei, se eu fiz alguma coisa que levou a isso, eu tenho que me redimir. Eu tenho que ir até lá, conversar, pedir desculpas, me explicar. Se eu não chegar a essa conclusão, não, realmente eu não fiz, não entendo porquê, não sei porquê, então entra aqui o ensinamento do Cristo. Vamos amá-lo. Vamos amar o nosso inimigo. Que o amor tudo pode, tudo vence. Um dia ele compreenderá que está errado. Depois Jesus diz assim ainda:
Fazei bem ao que vos tem ódio. Nós sabemos que na época de Jesus, o vocabulário era muito pobre. Não tinha tantas palavras como temos hoje em dia. O ódio, hoje em dia, eu tenho certeza absoluta, nenhum de nós aqui sabe o que significa. Já passamos há muito tempo disso. Mas vamos trocar, então, a palavra ódio por uma mágoa muito grande, por um ressentimento muito grande, né? Então fica mais fácil da gente compreender. Então nós temos que fazer o bem ao que nos tem muita mágoa, muito ressentimento. Outra vez começamos as perguntas. Tem alguém que tem essa extrema mágoa de mim? Tem alguém que eu já fiz tanto bem, que já me auxiliou tanto, e que agora não conseguimos entrar mais em um acordo? Como que eu vou fazer o bem para essa pessoa se eu nem sei qual é o mal que eu fiz primeiro? Mais uma vez, vamos refletir. Para quem é essa pessoa? Quando isso começou? A minha vizinha, há muito tempo, ela me cumprimentava como cumprimentava todo mundo. Agora, ela deixou de me cumprimentar. Por que será? Vamos pensar. Nossa, será que aquele dia que estávamos ali, varrendo a rua, conversando um pouquinho, que eu falei tal coisa, ela não entendeu direito, ela se magoou? Não era a minha intenção. Mas daquele dia em diante, ela ficou chateada comigo. Então, vamos ver. Vamos tentar identificar. Se eu encontrar uma causa que iniciou-se comigo, o problema é meu. Eu tenho que me aproximar, que pedir desculpas, que me explicar. Porque muitas vezes nós fazemos uma brincadeira e a pessoa naquele dia não entendeu como uma brincadeira. Ou às vezes até fazemos brincadeiras de mau gosto, que magoa e ofende os outros sem a gente perceber. Então é problema nosso. Mas se eu não identificar isto, então já não é problema meu. Então eu tenho que cumprir aquilo que Jesus ensinou. Eu tenho que fazer o bem a essa pessoa a qualquer oportunidade que me surgir. E fazer por amor. Fazer realmente desejando que tudo aquele mal entendido se desfaça. Jesus ainda disse assim: e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Nós aqui ainda podemos dividir isso daqui. Vamos orar pelos que nos perseguem. Quem me persegue? Eu tenho alguém que me persegue? Tenho. Nossa, como eu tenho, gente. Para começar, na minha casa. Minha mãe é a primeira que me persegue. A minha esposa, o meu marido, eu ponho o pé dentro de casa, começa. Porque você fez isso, você não fez aquilo, vê se não faz aquilo outro. O meu chefe da seção que eu trabalho, ele me persegue. Mas se eu chego é porque eu cheguei, se eu não cheguei é porque eu não cheguei, se eu peço ele não faz, se a outra pede ele faz. Será que é bem assim? Será que eu estou entendendo corretamente esta situação? Vamos começar lá em casa. Se a minha mãe, cada hora que eu entro dentro de casa, ela começa assim: olha isso, olha aquilo, a casa está arrumada até agora, você chegou, parará. Será que ela está me perseguindo ou está me educando? A minha mãe, ela passou o dia todo limpando a casa. Ela passou o dia todo arrumando, trabalhando, fazendo a comida, deixando tudo limpo, tudo em ordem. Aí eu chego com aquele sapato sujo da rua, saio pisando ali.
O marido, né, que chega do trabalho, muitas vezes o trabalho é alguma coisa que deixa marcas do sapato. A esposa limpou com tanto amor o dia inteiro o chão, vai passando, vai ficando os pés, né? Tá me perseguindo ou tá me educando? Eu tenho que ter respeito pelo outro. Se eu tomo banho, largo a toalha molhada na mesa, né, em cima da cama. Se eu tomo um copo d'água, largo na pia. Se eu largo o sapato num lugar, a roupa no outro, está me educando, não está me perseguindo. Agora, se eu tento fazer o melhor dentro do meu lar, se eu tento auxiliar o máximo possível, se dentro de todas as minhas possibilidades eu colaboro, eu ajudo, eu faço, e mesmo assim, o meu irmão que não faz nada, aí pode até ser, não é? Aí pode ser. Mas por que dessa perseguição, né? Por que será que nascemos mãe e filha? Por que será que eu casei com esse marido? Não respeita o meu trabalho, que eu me ralo o dia inteiro e chega desmanchando tudo. Porque essa esposa, que eu chego tão cansada, querendo que ela me pergunte, oi, nossa, você está com a cara batida, seu dia foi muito difícil? Não, já olha, porque isso, porque aquilo, blá. Gente, vamos entender e compreender, não estamos juntos num lar por um acaso. Somos espíritos comprometidos uns com os outros, né? Mas, se o erro for meu, eu tenho que consertar. Mas, se não for, então vamos aqui ao que Jesus ensinou. Vamos orar por essa pessoa que nos persegue. Ela pode até não se lembrar, mas inconscientemente ela tem alguma coisa lá do passado, alguma coisa que ela nem entende por quê, mas é difícil a convivência. Eu tento, até me esforço, mas ela não consegue, ele não consegue. Então vamos orar. Vamos fazer o que Jesus nos ensinou. E aí Jesus também pediu para a gente orar por quem nos calunia. Tem quem me calunia? Gente, vamos ser sinceros agora, uns com os outros. Não existe nada pior do que você nunca ter pensado, que você nunca ter feito uma coisa, ou dito alguma coisa, e alguém disse que você fez, que você falou e te acusa. Isso, a calúnia é terrível. Mas, se Jesus falou para a gente orar por quem nos calunia, quem que me calunia? Aquela vizinha outra vez, né? Porque todo quarteirão tem uma vizinha que é uma bênção de Deus, é a nossa evolução. Ela saiu falando, espalhando pelo quarteirão inteiro, que tal dia, tal hora, eu fiz, eu falei, eu disse isso, eu disse aquilo. Eu falo, meu Deus, da onde tirou isso? Isso nunca passou pela minha cabeça. Eu jamais faria isso. E dói. Mas aí vamos pensar, de onde será que ela tirou isso? Será que começou do nada realmente? Será que algum dia, em uma conversa com ela, eu insinuei alguma coisa, eu fiz um comentário da outra vizinha da frente, que não era tão bondoso, e ela pintou com as suas cores e espalhou por ali aquilo que eu disse de outra maneira? A responsabilidade começou em mim, né? Então, vamos lá consertar. Vamos nos entender, vamos nos compreender se for possível. E tem muitas situações também, gente, que não é possível. Então, a gente faz pelos outros, né? Agora, se realmente ela caluniou, ela inventou, não tem nada a ver, não tinha de onde ela ter tirado, vamos aqui seguir os ensinamentos do Cristo, vamos orar por essa criatura que está doente.
Porque só uma pessoa doente, uma pessoa desequilibrada, uma pessoa que não está bem, que pode fazer tanta maldade. Então, para entendermos, isso é um simples exemplo, para entendermos o nosso modelo e o nosso guia. Ele passou por tantas coisas aqui, ele passou por tudo isso. Como foi que Jesus agiu? Porque Jesus agia e nós muitas vezes reagimos. Jesus, no seu evangelho, está escrito, diante de uma situação grave, Jesus parava e dizia. Jesus refletia e respondia. Jesus escrevia na areia e depois disse. Não era assim? Nós não, muitas vezes a pessoa nem acabou de falar, nós já estamos atropelando. Então, vamos compreender, entender e seguir esse mestre tão amado. Mas agora também, no capítulo 12, amai os vossos inimigos, eu pensei aqui uma única frase. Quem tiver um tempinho, procura lá. Capítulo 12, amai os vossos inimigos. Uma mensagem que tem lá, de Fenelon. Nessa frase, Fenelon diz assim, agora já é conosco, diretamente conosco, não é com mais ninguém. Olha aqui. Tratai de amar, sobretudo, aos que vos provocam indiferença, ódio e desprezo. Agora não é com ninguém, agora é com a gente mesmo. E agora eu tenho que refletir, meditar comigo, para comigo mesmo, em algum lugar que eu frequento, que eu vivo, que eu trabalho. No meu trabalho, na rua, na vizinhança, na minha casa, na casa espírita, tem alguém que me provoca indiferença? Eu falo assim, imagina, perder meu tempo com ela não, nossa, não. Olha, com tanta gente, não, deixa para lá, essa daqui a gente deixa para lá, porque sabe, não sei porque meu santo não cruza com o dela, um dia eu não sei o que aconteceu, eu sinto indiferença por aquela pessoa, eu ignoro. Será que tem alguém no meu convívio do qual eu tenho ódio? Eu tenho mágoa, eu tenho um ressentimento que eu não consigo esquecer? Quem é essa pessoa? Não importa agora o porquê. Fenelon vai direto no assunto. Não importa o porquê. Mas se desperta em mim esses tipos de sentimentos negativos, ele diz, tratai de amar sobretudo a essa pessoa. E desprezo. Tem alguém que eu despreze? Eu falo assim, imagina, pelo amor de Deus. Não, deixa esse para lá, porque esse daí, olha, não merece nem o sal que comeu no almoço. Larga para lá, porque é perda de tempo. Gente, será que nós temos alguém que nós pensamos dessa maneira? Que a pessoa está de um lado da rua e somos nós a atravessar do outro lado para não cumprimentá-lo? Será que tem alguém na casa espírita que eu chego, eu vou falando, oi, como vai, tudo bem, beijinho, abracinho, e aquele ali eu largo para lá? Alguém da minha família? Fenelon é muito claro. Tratemos de trabalhar isso dentro de nós e amemos, sobretudo, as pessoas que despertam em nós esse tipo de sentimento. Vamos identificar, trabalhar e agir diferente. Agora, então, para encerrarmos e termos assim, gente, o Evangelho é riquíssimo em trechos para estudarmos. Lemos. Não, mas vamos pegar um trechinho para ali. Não tem pressa, nós temos o tempo todo. E qualquer livro, que fale de Jesus, dos seus ensinamentos. Vamos refletir, meditar.
Agora, então, para encerrarmos, vamos relembrar alguns dos muitos ensinamentos que Jesus nos deixou, das suas promessas, para irmos para casa assim, com o coração bem leve, bem cheio de coisas boas na nossa mente. No Novo Testamento está registrado. Jesus disse assim: não se turbe o vosso coração, creia em Deus, creia também em mim. Olha que coisa linda. Não tenhamos medo, não vamos deixar que o nosso coração se turbe, que sinta receio. Nós não estamos sozinhos nesse mundo. Nós temos Jesus que está no leme da nossa vida, deste mundo. Nós temos um anjo da guarda, um espírito protetor, que nasceu conosco, está conosco do berço até o túmulo e além dele. Não vamos nos deixar levar pela angústia, pelo desespero, por essa onda de pessimismo. Não, vamos manter o nosso coração em paz. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou na frente para vos preparar um lugar. Lembram aquela parte do Evangelho que diz: há muitas moradas na casa do Pai? Jesus nos disse que tem tantos mundos que já não são de provas e expiações como esse que nós estamos, graças a Deus. Tem mundos felizes, mundos mais elevados, mundos onde o bem predomina. Vamos nos esforçarmos para merecermos ir para uma morada dessa. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Nós não podemos negar que nós não conhecemos o caminho. Só que nós, muitas vezes, é difícil seguir o caminho, né? Eu vou ter que deixar muita coisa do lado para seguir o caminho. O meu orgulho, muitas vezes, a minha vaidade, o meu preconceito. Deixar algumas coisas que eu gosto, mas que não devo. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como poderemos saber o caminho? Jesus disse assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Gente, essa frase aqui nós podemos fazer um estudo de um dia inteiro. O que é o caminho? O que é a verdade? O que é a vida? O que é ir ao Pai? Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. Jesus disse, ele afirmou. Nós acreditamos nisso? Vamos ser sinceros. É tão difícil ainda no nosso estágio a gente acreditar, sabe, que nós podemos fazer tudo o que Jesus fez e muito mais, e podemos. Se ele falou, ele confia em nós. Se Deus nos deu a oportunidade de uma nova encarnação, é porque ele confia em nós. Nós não podemos decepcioná-los. Vamos também confiar em nós. Vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra. Isso é maravilhoso, é lindo demais. Se nós somos a luz do mundo, não importa que a nossa luz seja um fósforo, seja uma luzinha de celular, seja uma daquelas lâmpadas de energia trocada, mas vamos iluminar os lugares aonde estivermos, as pessoas com as quais convivemos, que conhecemos. Vamos iluminar o nosso caminho e o dos outros. Nós somos o sal da terra. Jesus disse, uma dona de casa, ela não pega 5 quilos de arroz e faz com 5 quilos de sal. Ninguém vai comer. Mas também não vai fazer sem sal. Mas se ela colocar aquela pitadinha exata, certeira, não fica uma maravilha, uma delícia? Então vamos temperar os nossos caminhos com a medida exata. Vamos temperar o caminho das outras pessoas com o tempero ideal.
aonde estivermos. Pulando aqui algumas coisas, que o nosso tempo está no final, Jesus disse assim: deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou. Não vos dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, não tenha medo. Ele repete tudo de novo: não tenhamos medo, não tem o porquê da insegurança. Confiemos. Jesus ainda diz assim: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei. Nós temos a noção exata do amor de Jesus por nós? Nós faríamos pelos outros tudo que Jesus fez e passou por nós? Talvez não sei por um filho, mas tirando disso, então é para nos amarmos uns aos outros como Ele nos ama, como Ele nos amou. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei. Um dos dizeres mais importantes de Jesus. E terminando então, Jesus ainda diz assim: tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus nunca mentiu para a gente. Por mais que tentaram descobrir uma mentira, uma coisa que não foi muito correta, ninguém nunca conseguiu. Jesus não disse que viríamos aqui numa vida de alegria, de felicidade, de passeio, de turismo, não. Ele nos preparou, teríamos aflições. Mas se teríamos aflições, ele nos diz: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E com isso ele quer dizer o que para nós? Se ele venceu o mundo, nós também podemos vencer. Então, nos momentos de aflições, de dificuldade, de dor, seja o que for o problema, tenhamos paz, porque Jesus disse que seremos capazes de superar as coisas do mundo. Então, com as bênçãos de Jesus, roguemos que Ele nos abençoe, que abençoe essa casa tão querida, que abre as suas portas e nos acolhe para conversarmos um pouquinho acerca do seu Evangelho. E que a paz de Cristo esteja sempre entre nós. Que assim seja.